Nessa aula eu vou te ensinar como ligar 2 ou mais motores na saída de um único inversor. No mesmo inversor você vai ter 2 ou mais motores sendo ativados. Isso aqui serve para qualquer inversor da Brasiltec. Essa aula aqui vai servir para quem tem desde os inversores menores, aqui monofásicos, até os modelos trifásicos também, até 100, mais de 100 cavalos. É bem simples de fazer, mas tem alguns cuidados que precisam ser tomados, porque caso contrário não vai funcionar. Então preste atenção, fica até o final da aula, porque eu vou ensinar alguns detalhes aqui que precisam ser levados em conta para que essa aplicação funcione da maneira correta. A maneira como você vai partir esse motor, isso eu já ensino em outra aula, tem aula falando de como partir com botão de pulso, como partir com chave comutadora. Essa aula aqui faz parte de um curso, né? E para quem tem interesse, então, de partir, de saber como partir o inversor, você acessa essa outra aula. Inclusive tem algumas outras configurações que podem ser feitas também, que eu vou citar nessa aula, e que vão estar, a instrução para essas outras configurações vão estar nessa aula também, onde eu falo da partida do motor. E sendo bem direto aqui, eu vou começar então falando de como escolher o inversor para que você possa fazer essa função. Basicamente, o inversor precisa ter uma corrente igual ou maior à corrente dos motores, de preferência maior, do que a soma de todos os motores. Então, se você tem 3 motores e cada um deles dá 2 amperes, então o inversor precisa ter 6 amperes ou mais de capacidade de corrente na saída. Então, sempre o inversor precisa ter uma corrente na saída maior, igual ou maior, de preferência maior, do que a soma de todos os motores. Esse é o primeiro pré-requisito. A tensão dos motores, essa precisa ser igual para todos. Não tem como ter uma tensão diferente aqui na saída para motores diferentes. Vai ser a mesma tensão, então todos os motores precisam ter essa mesma tensão também. Agora, a potência desses motores e a quantidade de polos, ela não necessariamente precisa ser igual, apesar de que é desejável que sim. Não necessariamente a potência precisa ser igual à quantidade de polos, mas de preferência sim, porque dessa maneira vai funcionar melhor aqui o seu projeto, a sua aplicação. As configurações de potência do motor, a corrente, para fazer essas configurações, tem um grupo específico para configurar as características do motor. Para fazer essas configurações, você precisa levar em consideração todos os motores. Então, corrente, potência, tudo isso você precisa somar de todos os motores para poder colocar. Lógico que a tensão não, a frequência nominal também não, mas corrente, potência, isso precisa ser somado. A proteção contra a sobrecarga, nesses casos, pode ser que você tenha que deixar desabilitada. Talvez não, talvez dê para deixar habilitada, mas pode ser que você tenha que desabilitar, mas eu não vou ensinar como fazer isso também, porque eu já falei na outra aula de partida, onde eu falo da partida do motor. Se quiser tentar manter habilitado, então você pode tentar, mas não vai servir para muita coisa, porque se um dos motores sobrecarregar sozinho, enquanto que os outros estiverem normais, a proporção do aumento da corrente comparado com a corrente total aqui na saída vai ser muito pequena, então o inversor vai acabar não desarmando, a não ser que todos os motores sobrecarreguem juntos, aí sim vai funcionar tudo certo. Se você usar o inversor com esse padrão de Borne aqui, que é o padrão de Borne mais completo, né? São os inversores maiores aí, de 7,5 cavalos em diante, quando são trifásicos, ou esse aqui que é um monofásico de 5 cavalos, né? Com esse padrão de Borne aqui, você precisa deixar o parâmetro P0-01 com valor de 2 para trabalhar no modo escalar. O modo escalar, ele é, entre aspas, mais burro, né? Ele não acompanha tantos parâmetros do motor, e por isso, então, ele é ideal para trabalhar com vários motores ao mesmo tempo. Precisa ser o modo escalar. Então, no P0-01, deixa o valor de 2, caso você tenha esse padrão de borneiro aqui. Se tiver esse aqui que é mais simples, que é apenas uma linha de bornes aqui, aí não precisa, porque a configuração é diferente. Se você encontrar lá o parâmetro P001, ele vai ter outra função. A proteção individual desses motores é um problema, porque eu até peguei 2 relés de sobrecarga aqui com base já, para poder exemplificar. A proteção aqui é um problema porque a alta frequência na saída desses inversores, ela vai causar um aquecimento adicional aqui nesses relés, e por isso, então, você precisa levar isso em consideração também na hora de selecionar o modelo que você vai utilizar. Esse calor adicional interfere tanto no funcionamento, já que o relé vai disparar antes, né, se você não ajustar uma corrente superior, e também na própria durabilidade, né, já que ele vai trabalhar muito quente aí por muito tempo. A corrente desses relés aqui, pelos testes que eu fiz, ela precisa estar aí por volta de 50% acima da corrente real do motor. Mas isso vai variar de acordo com a temperatura ambiente, vai variar de acordo com o tempo que o motor vai ficar ligado, a frequência de chaveamento. Aliás, quanto menor a frequência de chaveamento, melhor para o relé de sobrecarga. Então, trabalhe com frequências aí de chaveamento mais próximas possíveis dos valores mais baixos. Para o relé de sobrecarga isso vai ser legal, porque vai aquecer menos. Como ajustar a frequência de chaveamento, eu também falei naquelas aulas onde eu ensino como dar a partida do motor, então também não vou falar isso aqui. Se você preferir trabalhar com disjuntor motor, vai ser pior, porque diferente do relé de sobrecarga que tem somente o bimetálico aqui para disparar, no caso do disjuntor motor você tem também o circuito magnético, o disparador magnético. E ele também interage com as frequências mais altas aí da saída do inversor, então
é mais um dispositivo aí para causar problemas. E a proteção contra curto-circuito na saída do inversor, o próprio inversor já faz e com tempo de resposta menor ainda do que um disjuntor motor. Então não há necessidade de trabalhar com disjuntor motor. Pode ser um relé de sobrecarga como esse aqui, você só vai precisar da base daí. Aqui eu tenho o relé de sobrecarga e aqui eu tenho a base para poder fixar esses relés. Dá para parafusar ou fixar no trilho DIN também, como você preferir. Então, como os relés aqui são montados no contator, para que você consiga montar separado deles, então vai precisar dessa base aqui, e é por isso que eu já estou com elas aqui também. Em relação à conexão desses relés, o circuito de força é muito simples, né? Você vai sair com os 3 cabos aqui da saída do inversor, vai ligar na entrada de um dos relés, vai derivar para outra entrada também, e as saídas aqui de força, cada uma delas vai para um motor. É muito simples, né? Sai do inversor, entra nos 2 relés de sobrecarga, então deriva de um para o outro, e a saída, cada um vai para o inversor. O ponto está na questão do comando, né? Dá para fazer de 2 maneiras diferentes esse comando. Eu sugiro até que faça as duas, inclusive para ter uma redundância, né? Mas você pode escolher só uma delas também, fica a seu critério. Uma das maneiras é pegando a saída do COM aqui do inversor. Eu vou começar utilizando esse inversor menor aqui. Você vai pegar a saída do COM. O COM é o sinal que você vai utilizar para levar para a chave comutadora que vai dar o sinal de start, né? Então, quando sair do COM, antes de levar para a chave comutadora, passa pelo contato fechado aqui do relé. Então, sai do COM, entra no 96, sai no 95, vai para a chave comutadora e daí da chave comutadora você vai ligar aqui nas entradas de X1 até X4 para fazer a função de ligar, né? A função de acionar esse motor. Para poder definir a função dessas entradas aí de X1 até X4, você vai utilizar os parâmetros de P510 até P513. Então, algum deles aí você escolhe para habilitar. Nesse outro modelo de inversor, para fazer essa função interrompendo o comum, é igual, né? Só que a posição aqui é diferente. Você tem o comum aqui, então sai do comum, vai para o contato fechado do relé, vai para a chave seletor, chave comutadora, e liga daí nas entradas de X1 até X4 aqui em cima, ou X5 e X6 aqui embaixo. E aí a configuração vai ser nos parâmetros de P400 até P405, para configurar, então, qual a função que vai dar o start aqui no inversor. Agora, o outro método dá para utilizar o outro contato do relé aqui, o contato aberto no caso. Para fazer então pelo outro método, você vai utilizar o comum que veio aqui do inversor, né? Você tinha o comum, ele veio para o contato fechado, né? E da saída do contato fechado foi lá para a chave comutadora. Esse mesmo comum você vai pegar lá do inversor, vai trazer até aqui no contato fechado, vai jampear para o contato aberto, seja no 98 ou no 97, né? De um lado você vai colocar o comum, do outro lado você vai levar para as entradas aqui do inversor. Então o mesmo comum que estava no contato fechado, você coloca no contato aberto e vai entrar com esse sinal de X1 até X4. E vai configurar também nos parâmetros de P510 até P513. Se você colocar a função 14 nessa entrada que está vindo do contato aberto, vai ficar aparecendo uma mensagem de erro no display com as letras EF de External Fault. Esse erro, essa falha, ela precisa ser resetada para você poder voltar a ligar o inversor. Então, sempre que o relé de sobrecarga comutar o seu contato, quando ele detectar uma sobrecarga e comutar o contato, vai imputar uma falha aqui no inversor, vai ficar aparecendo EF, e você vai precisar resetar aqui no botão vermelho para poder voltar a ligar o motor. Se preferir parar o inversor, mas sem imputar essa falha, dá para fazer, e aí o inversor simplesmente vai cortar a alimentação do motor. Só que aí, em vez de trabalhar com a função 14, trabalha com a função 16. Então, lá onde vou dar um exemplo aqui. Se você utilizou a entrada X4 para pegar esse sinal que vem do contato aberto, se você utilizou a entrada X4, então você vai lá no parâmetro P513 e coloca a função 14, se você quiser que fique alarmado, ou a função 16, se você preferir que não tem alarme nenhum, não precisa dar nenhum reset, só vai parar o motor mesmo e depois você pode ligar novamente quando desejar. Aí tem um ponto aqui que precisa ser observado, né? Eu estou dando o exemplo aqui com apenas um relé, mas nós vamos ter 2 ou mais relés, né? Então o que vai acontecer? Quando utilizado o contato fechado, você vai ligar em série. Então sai de um contato, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, quantos relés você tiver. Sempre quando utilizar o contato fechado, você vai ligar em série e lá no último contato que você vai ligar no inversor. Então sai do comum, passa por todos os contatos, passa pela sua chave comutadora e depois volta para o inversor para poder habilitar. Se você utilizar o contato aberto, aí esses contatos abertos eles precisam estar conectados em paralelo, porque o comum ele vai chegar em todos os contatos abertos e qualquer um deles que venha a fechar vai mandar o sinal para o inversor de frequência. Então, contatos fechados ligam em série e os contatos abertos ligam em paralelo. Então, todos eles, qualquer um deles que venha a fechar, precisa mandar o sinal aqui para o inversor. Tem que ser dessa maneira para que funcione da maneira correta.
E nesses outros inversores aqui, com essa borneira mais completa aqui de 2 andares, a lógica aqui de funcionamento usando contato aberto é a mesma, mas você vai ligar os bornes de X1 até X6, né? Você vai escolher um deles de X1 até X6 e a configuração daí vai ser nos parâmetros de P400 até P405. As funções que você vai poder escolher é a função 8, 11 ou 33, tem uma a mais nesse caso. A função 8 é a parada por inércia simples, então simplesmente o inversor vai cortar a alimentação do motor quando essa entrada for habilitada. Então você vai escolher uma das entradas, a que tiver a função 8, ela vai mandar parar o inversor assim que receber um sinal. Essa você vai trabalhar com contato aberto. Se for a função 11, você, em vez de parar por inércia sem erro, você vai parar também por inércia, mas com erro. Vai aparecer um erro aqui na tela e precisa resetar também da mesma maneira. E ainda tem outra função que é a 33, que ela é similar à função 11, mas é com contato fechado. Então, em vez de utilizar o contato aberto, você pode ignorar o contato aberto e utiliza o mesmo contato fechado. Liga tudo em série, como eu falei, e chega com esse sinal aqui dos relés na entrada, antes da chave comutadora, né? Sai do comum, passa por todos os contatos fechados, sai do último contato, vai para a chave comutadora e também traz aqui, faz uma derivação e traz para uma dessas entradas. E assim que um dos relés atuarem, vai interromper esse sinal e vai imputar uma falha então no inversor, que vai ser utilizando a função 33, vai aparecer uma falha aqui. É com contato fechado, você não precisa trabalhar com contato aberto nesse caso. Então, se você tem esse inversor mais completo aqui, eu até sugiro que faça dessa maneira, e aí você vai economizar bastante cabo. Passa por todos os contatos fechados, e antes de chegar na chave computadora, você faz uma derivação, uma perna vai para a chave computadora, outra perna vem aqui para uma dessas entradas, então, para você poder imputar essa falha aqui no inversor. Então, por hoje é isso, eu sugiro que vocês assistam às outras aulas do curso, e também acompanhem as novas aulas.